Senhoras e senhores, muito boa noite. Está entrando no ar mais um Universidade e Comunidade. Um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Estamos aqui todas as sextas-feiras, às 19h30, pelo NET TV Canal 4. Aqui no NET TV Canal 4, você nos assiste, mas pode também nos acompanhar pelo YouTube. Acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade, lá estaremos com todos os nossos programas. Este é o programa de número 14. O programa de número 14 pode também ser comentado no facebook.com.br/Universidade e Comunidade. Acesse, dê sua opinião, manifeste-se. Isso é muito importante para que nós possamos produzir um programa cada vez melhor. Este é um projeto de extensão da Universidade Federal de São Carlos que tem como objetivo aproximar o que a universidade faz da comunidade todos os dias, de modo tal que a comunidade reconheça, participe e valorize o trabalho da universidade. Ok? Hoje nós começaremos o nosso programa com a professora Renata Sebastiani. Tudo bem, Renata? Tudo bem, boa noite, professor Josivaldo. É um prazer estar aqui mais uma vez. Igualmente, é um prazer recebê-la. Nós temos hoje, pela primeira vez, a professora Adriana. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, professor Josivaldo. Tudo bem, professoras. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós receberemos para a entrevista da semana a professora Marta Majota. Marta, tudo bem? Prazer. Tudo bem, muito prazer de estar novamente aqui. Boa noite. Boa noite. Começaremos hoje, como fazemos todas as semanas, com o nosso destaque da semana. A professora Renata, por favor. Bom, professor Josivaldo, eu estive olhando essa semana uma reportagem que saiu na revista Época e trouxe aqui alguns números para os colegas que nos assistem em casa. Foi feita uma pesquisa pelo Reclame Aqui e pela Fundação SOS Mata Atlântica. E o resultado foi que os paulistas, eles culpam os governantes mais do que a própria falta de chuva ou problemas climáticos, né, mudanças climáticas, pela seca do estado de São Paulo, né? Foram entrevistadas mais de 17 mil pessoas. A grande maioria dessas pessoas se mostraram realmente muito preocupadas com a crise, mais de 90%. Né? A pesquisa consistia em uma única pergunta: quais são as principais causas da crise de água que angustia São Paulo? O entrevistado poderia dar mais de uma resposta. 80% praticamente disse que é a má gestão do serviço público, seguido de o desperdício de água e depois, em terceiro lugar, com 64%, a falta de chuva. Né? Em relação à má gestão, eu trouxe aqui uma frase, um parágrafo na íntegra, da diretora do SOS Mata Atlântica, que se chama Márcia Irota. Eu tomei a liberdade de trazer a frase, claro, porque ela tocou em pontos muito importantes para nós, para todo mundo em casa. Apesar dos alertas de pesquisadores, especialistas e integrantes dos comitês de bacias hidrográficas, que há anos apontam o problema, o planejamento até então era baseado em obras e não na gestão integrada dos recursos hídricos, o que contribuiu para o agravamento da crise. Esperamos que este entendimento sobre a má gestão reflita agora no movimento de cidadania e engajamento da sociedade na discussão. É importante que as pessoas passem a acompanhar o trabalho das autoridades e se interessem em conhecer como é feita a gestão da água. Muito interessante, porque uma crise tão expressiva, tão asseverada como essa, ela tem que nos deixar algumas lições, tanto no que diz respeito à população, como também aos gestores, né, do Serviço Público Brasileiro, de modo tal que nós não podemos mais passar por esse tipo de situação. Nós tivemos uma reunião lá na UFSCar sobre o tema e os nossos participantes comentaram que qualquer solução ela passará pelos próximos 24 meses. O que quer dizer para você que está em casa e nos acompanha que nós ainda teremos um período crítico, por mais que chova, no futuro próximo. Porque bastou chover, no dia seguinte as pessoas estão lavando o quintal e o carro novamente. Né? Ainda não estamos nessa fase. E não é por ignorância, porque essa própria pesquisa diz que os paulistas eles têm consciência dos problemas de falta de água. Eles citaram, por exemplo, falta de arborização urbana, devastamento da Amazônia, devastamento da Mata Atlântica, o uso racional de água.
Então, quer dizer, pelo menos aqui os entrevistados se mostraram conhecedores desses problemas todos, né? Realmente a gente vai ter que continuar passando por um racionamento. Um bom tempo. Tá, joia. Tudo bem? Vamos ao meu destaque da semana. Eu teria uma pergunta, eu tenho 2 destaques para fazer, mas eu teria uma pergunta se a senhora sabe a semelhança entre política e violino. Né? O violino é um instrumento que se toma com a mão esquerda e se toca com a direita. Isso é o mesmo princípio da política e é o que nós estamos vendo, principalmente essa semana ou nesses últimos dias, quando nós vemos que o governo, após as eleições, vem tomando determinadas iniciativas um pouco mais conservadoras no intuito de recuperar a situação política do país para os próximos anos. Essa semana, por exemplo, houve a publicação de uma carta ao mercado por parte do governo, dando uma demonstração clara de que existe uma preocupação, sim, e um cuidado para que os anos subsequentes nós tenhamos uma recuperação da economia. E essa carta, obviamente, foi música aos ouvidos do mercado, né? Tocou violino para o mercado, dizendo, sim, nós faremos as correções de rumo que a economia brasileira precisa. Sim, nós entendemos que o momento é delicado e que por isso existe necessidade de ajustes. E esses ajustes nas contas públicas têm uma previsão de cortes da ordem de 100 bilhões de reais do orçamento do ano que vem, o que quer dizer que certas medidas um pouco mais duras, elas serão implementadas necessariamente, tá ok? Oxalá Deus ajude que tenhamos um ano bom, porém, existe uma preocupação muito grande. Muito bem, e o segundo destaque que eu tenho é na última quarta-feira, saiu o ranking internacional publicado pelo Transparência Internacional, o ranking de corrupção, que elenca 174 países, é um ranking de percepção, né, entre os menos corruptos e os mais corruptos. Vai de 0 a 100 os números atribuídos e o Brasil encontra-se numa posição constrangedora, que é a posição de número 63, retirando nota, aliás, é isso mesmo, na posição de número, só um instante, na posição de número 69, desculpa, 69, né, que tirando a nota 43. Imagina você que está em casa, seu filho chega em casa e diz que tirou 4,3 na prova, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu com o nosso país, né? Não é uma nota aprovativa, é uma nota que dá uma demonstração clara, inequívoca, de que nós precisamos melhorar e muito. Está melhorando, como nós comentamos aqui muitas vezes, né, Renata? Mas ainda estamos muito aquém do que precisamos chegar. Isso nos mostra, isso é mais um indício de que devemos acompanhar o trabalho das pessoas que elegemos. Exatamente. E um dos princípios para que melhore é a chamada reforma política, a reforma do judiciário, aumentar a transparência das ações públicas. E há uma necessidade de se dizer o seguinte: nós vivemos num país democrático, as instituições são sólidas, né? E a imprensa é livre. Tudo isso é muito positivo. E nós precisamos comparar a situação do Brasil com países parecidos, né? Obviamente não podemos deixar de falar aqui de quem ganhou, né? Que foi a Dinamarca com 9,2, a Nova Zelândia com 9,1, ou 92, 91, a Finlândia com 89. E aí nós temos uma série de outros países que nós poderíamos comparar. Por exemplo, Uruguai, Chile, que são nossos vizinhos, posição de número 21 com nota 7,3, uma nota belíssima, né? São países próximos ao nosso e que pode ser comparado aí. Espanha, a posição de número 37, África do Sul, 67, Índia, 85, uma posição muito ruim, é um país que tem muitos problemas. Colômbia, nosso vizinho, 94, uma posição ruim da Colômbia. China, posição de número 100. Bolívia, 103. Eu acho que todo mundo deve ficar curioso com a posição da Argentina, né?
A Argentina na posição de número 107 com nota 34, né? Uma posição muito ruim, muita coisa precisa melhorar. Rússia 136, Paraguai 150 e por aí vai. Venezuela 161, desculpa, 161 com nota 1.9. Nossa, bem atrás. Isso sim é que é tirar nota ruim, né? Esse não estudou. Esse não estudou. Esse foi para a prova realmente devendo muito. E os últimos lugares são países realmente que estão atravessando situações muito delicadas, como é o caso da Somália e Coreia do Norte. Mas que fique aí a dica, todos os anos, esse índice, mais ou menos por essa época do ano, novembro, dezembro, sai no noticiário nacional, internacional, e é muito bom que se acompanhe. Nós tínhamos uma nota um pouco melhor, melhoramos 4 posições em relação ao ano anterior, mas é muito pouco para um país com as pretensões que nós temos. Ok? Tudo bem? Tudo bem. Vamos aos destaques da professora Adriana. Ok, professor Josivaldo, bom, destaque dessa semana para quem está em casa é sobre a economia brasileira, né? Falar um pouco sobre os indicadores econômicos, né? Primeiro, esses indicadores econômicos, eles afetam a economia como um todo, né? Todas as famílias, as pessoas, o governo e o setor industrial. E o primeiro deles é o Produto Interno Bruto, que é o PIB da economia, né? O Produto Interno Bruto, ele é o valor monetário, por exemplo, em reais, né? De todos os bens e serviços produzidos pela economia em um determinado período de tempo, né? Como dizem os jornais, a soma das riquezas, né, de uma nação. Em 2013, ele fechou em 4,8 trilhões de reais, de acordo com o IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz esse levantamento. Em 2014, nós não temos um valor fechado para passar para o pessoal de casa, mas variações trimestrais. Então, nos 2 primeiros trimestres de 2014, o que nós tivemos? Quedas consecutivas no PIB. Na semana passada, na sexta-feira, foi divulgado que no terceiro trimestre ele teve um reajuste aí modesto de 0,1%, totalizando 1,3 trilhão de reais. Em termos setoriais, porque os setores fazem parte, né, dessa atividade econômica, o setor industrial, o setor de serviços, eles tiveram um leve aumento aí de 1,7% e 0,5%. Agropecuário, uma queda de 1,9%, até devido à seca, né, que nós tivemos afetando algumas culturas. Quero destacar, né, chamar a atenção também sobre o consumo das famílias, que também é um dos componentes do Produto Interno Bruto. Apresentou no terceiro trimestre, em comparação ao trimestre anterior, conforme divulgou o IBGE, né, uma queda de 0,3%. Isso pode estar aí refletindo a diminuição do crédito para as famílias, né, em virtude de que a economia está passando por um aperto monetário, isto é, uma política monetária mais restritiva. O que seria isso? Um aumento da taxa de juros da economia. E falando da taxa de juros da economia, acho que um destaque, né, que saiu ontem é a elevação da taxa básica de juros da economia, a Selic, né? Então, esperava-se um aumento, os analistas acreditavam, né, que ia aumentar 0,25 ponto percentual. Nós tivemos um reajuste superior de 0,5 ponto percentual. Então, ela passou de 11,25% para 11,75% ao ano. Ou seja, né, aumentaram a dose aí do remédio para combater a inflação. É esse o destaque. Muito bem. Quando você soma tudo, Produto Interno Bruto, juros, é porque nós temos alguns complicantes aí no cenário nacional nesse final de ano. E é um pouco do porquê nós estamos aqui com esse programa de hoje. Falar um pouco sobre a economia, sobre as ações da economia. Na verdade, o Produto Interno Bruto por si só daria mais alguns dos programas nossos para frente. Já fica aqui uma dica para conversarmos mais sobre isso. Mas hoje, certamente. Mas hoje nós falaremos sobre inflação. Hoje é o nosso tema, pegando inclusive carona nesse comentário. Alguém aumentou o juro ontem, é porque temos uma perspectiva de inflação ou vivemos a inflação. Para isso, receberemos na entrevista de hoje a professora Marta Cristina Majota Maestro. Ela é graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp de Botucatu, é isso? Araraquara. Unesp de Araraquara. Professora, você é de onde?
Piracicaba. De Piracicaba. Fez mestrado e doutorado em ciências com ênfase em economia aplicada pela Universidade de São Paulo em Piracicaba, é isso? Em Piracicaba, na Luiz de Queiroz. Luiz de Queiroz. Atualmente é professora da Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, no Departamento de Tecnologia Agroindustrial, Socioeconomia Rural e coordenadora do Núcleo de Extensão UFSCar Empresa na Pró-Reitoria de Extensão em São Carlos. Mais uma vez, boa noite, professora. É um prazer muito grande recebê-la aqui e a professora falará para todos nós sobre inflação. Professora, o que é inflação e como ela é calculada? Bom, Josivaldo, boa noite novamente, boa noite ao pessoal de casa, né? Eu agradeço o convite e eu espero poder ser o mais clara, né, possível, objetiva, né, tentando até mesmo traduzir o economês, ou como a gente fala na faculdade, né, desmistificar a economia, que realmente são muitas variáveis que envolvem as questões econômicas, né? É um aparato bastante complexo. Então, eu vou procurar ser o mais objetiva possível. E a questão da inflação foi muito falada ao longo de 2014, né? E é importante, então, a gente deixar claro o que é inflação, como foi a sua pergunta. Inflação, na verdade, é um aumento contínuo e generalizado dos preços em um determinado período de tempo. Então, veja bem, preços, nessa própria definição, nos vem uma outra questão. Preços de quê? Em que tempo? Você compra o quê? Quem compra o quê? Então, por que eu coloco isso? Quando você vê na televisão, a inflação aumentou, foi 0,42%, 0,38%, o que isso está dizendo? É um índice que foi feita uma pesquisa de preços e foi retratada por esse índice. E que índices são esses? Nós temos na economia vários índices que medem, então, essa variação generalizada e contínua dos preços. Eu gostaria aqui de tocar em dois deles, até mesmo pela nossa questão de tempo. Que são os dois índices calculados pelo IBGE, que a professora Adriana já citou essa fonte. Seria o IPCA e o INPC. Então, a economia também tem essa característica de ser uma sopa de letrinhas, né? INPC significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, perdão. INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Porque até também eu gostaria de explicar por que trazer esses dois índices. Porque o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ele é usado para a meta de inflação. Então, quando você ouve, né, na televisão ou você lê nos jornais, a inflação foi tanta, medido pelo IPCA, significa que esse índice mostrou ou está mostrando para a população como foi a variação do preço. E a partir desse índice é que medidas são tomadas para ajustar o rumo da economia. Então, eu não entrei na questão do destaque, mas tem muito a ver com o que o professor Josivaldo falou e a professora Adriana falou, né, dos remédios para a economia baseado em quê? Então, o IPCA é considerado esse índice que mostra as metas. Bom, agora a questão do telespectador pode ser, mas tá, você falou que existe um outro, o INPC. Eles diferem tanto assim um do outro? Na verdade, não. Eles têm, a coleta de preços é feita de 1 a 30 dias do mês de referência. A principal diferença entre esses indicadores é quem é pesquisado. Por exemplo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor são famílias com rendimentos de 1 a 5 salários mínimos. Por outro lado, o IPCA, essa faixa se amplia, é de 1 a 40 salários mínimos. Então, só por aí, a gente precisa ter essa noção da economia, que é a inflação para quem? Então, o IPCA é a inflação para famílias com rendimentos mensais compreendidos de 1 a 40 salários mínimos, né? É uma periodicidade mensal de divulgação e onde é feita essa pesquisa, né? Então, vou usar minha colinha aqui. Nas regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Vitória, Porto Alegre, Brasília, municípios de Goiânia e Campo Grande. Só para vocês terem uma ideia de dimensão, né, do valor desses índices, o que nós temos fechado é de outubro desse ano, de 2014, o IPCA foi de 0,42% e o INPC foi de 0,38%. Ou seja, a cesta de produtos pesquisada por esses índices
teve um acréscimo de 0,42% em relação ao mês anterior. E só um último detalhe ainda do cálculo, quando eu falo da cesta pesquisada, é importante saber que, no caso do IPCA, os 3 grupos principais que pesam nesse cômputo são alimentação e bebidas, transportes e habitação. Eles pesam praticamente 58% desse índice. Então, ou seja, ele capta o quanto essa população está consumindo. Claro. De um do outro. Okay. Espero ter sido clara nesse É interessante sentido. o comentário da professora Marta, porque nós podemos notar, né, professora, que esses índices, eles têm cálculos diferentes, então metodologias diferentes aplicadas para itens diferentes, regiões diferentes, então, né, localidades diferentes, permitindo aí uma busca por uma maior, vamos dizer assim, uma maior segurança mesmo no cálculo desses índices, ou uma medida mais precisa, né, podemos dizer assim. E tomando aí nessa explicação, então, sobre a inflação, interessante a gente refletir um pouco qual seria, então, professora Marta, os possíveis efeitos da inflação, né, para a economia como um todo. Sim, e é uma pergunta bastante pertinente, porque se é tão focada e se procura tanto um remédio, né, para solucionar, é porque ela tem efeitos bastante perversos, eu poderia assim colocar. Eu destacaria 2 deles. O primeiro é a perda do poder de compra da nossa moeda, e o segundo é a incerteza. Em que sentido eu faço esses dois apontamentos? Vamos supor que você recebeu o seu salário agora, né, até o 15º dia útil do mês, você vai ao mercado e faz uma compra. Em um processo inflacionário, no mês seguinte, a tendência é com esse mesmo valor você não conseguir comprar as mesmas coisas. Então, o seu dinheiro é como se você tivesse tido um empobrecimento. Você não adquire mais do que poderia ser adquirido isso. E essa questão do empobrecimento tem uma ligação daí muito forte com a incerteza. Como eu posso fazer um planejamento daquilo que eu ganho com aquilo que eu posso obter se eu não sei quanto vai ser o preço daqui a pouco? Então, o poder de compra associado à incerteza desestabiliza, sim, o planejamento das famílias e desses setores que a professora Adriana bem citou, que fazem parte do cômputo do PIB. Em um determinado momento, esses movimentos da economia vão bater lá, no próprio crescimento. Sobra dia no fim do mês. Sobra dias no fim do meu salário. Sobra dia no fim do mês. Então, eu acho que foi bem interessante essa pergunta da professora, porque a gente sente no bolso. Essa aqui é a verdade, né? E os telespectadores em casa que vão ao mercado sentem essa sensível diferença, né? Às vezes em centavos num produto, R$1 em outro produto, mas na soma há uma... Olha, eu acredito aqui que todos nós, em determinado momento, viveu na época de altas inflações, né? De altos índices de inflação nos anos 80. E eu lembro claramente da minha mãe ir ao supermercado comprar lata de óleo. Hoje já não é mais nem lata, né? E vinha com aquele monte, falei assim, mas mãe, por quê, né? Não, porque o mês que vem vai subir. E aí tinha aquelas maquininhas, vocês lembram, né? Sim. O que era aquilo? Reajustador. Às vezes de manhã estava um preço e à tarde estava outro. Exatamente. Era uma coisa assim que variava ao longo do dia, não se você for fazer índices diários e não índices mensais. Né? E a maquininha tem né, de ver. Então, é bem isso, a gente sente no dia a dia a questão da inflação. E aí eu reforço a importância de você entender o que é. Não ter medo de entender de economia mesmo, né? Veja, Renata, que essa fala da professora Marta, né, todos os preços e produtos, eles não são reajustados automaticamente, né? Alguns são e outros não, né? Então, uns, por causa da lei e regulação, eles demoram para ter esse reajuste. Então, a gente tem essa diferença aí de preços relativos, como a professora Marta bem colocou. E, professora, então, acho que uma questão interessante, né, no começo do destaque, a gente comentou que a taxa de juros da economia, ela subiu aí novamente, segunda vez consecutiva, para controlarmos a inflação da economia. Acho interessante a professora explicar mais para quem está em casa, né, qual é a relação entre a inflação e a taxa de juros da economia. Sim, eu retomo a minha resposta também com a fala do professor Josivaldo no destaque, né, das medidas para o rumo da economia. Então, qualquer diagnóstico que é feito, ele é preciso ter um remédio, como um paciente.
Então, se nós temos, como nós definimos a inflação, como um aumento contínuo e generalizado dos preços, esse aumento pode estar sendo provocado pela uma demanda maior do que dada uma oferta. A partir do momento que você mexe com a taxa de juros básica da economia, que é a Selic, você mexe com a taxa de juros da economia como um todo. Quais seriam as tendências e as possibilidades? Você tem um arrefecimento do crédito, do consumo. Isso puxa a economia de tal forma que você perde a possibilidade de novas compras, né? E aí o que acontece? Ao ter taxas de juros mais altas, você diminui o ritmo econômico e você diminui a inflação. Então, quando a gente percebe que, no momento de picos inflacionários, qual o remédio que deve ser dado? Então, existe também discussões aí nos meios, né, acadêmicos, econômicos, qual é o melhor remédio? Hoje, o que nós vimos que está sendo feito, então, é mexer na taxa de juros através de uma medida de política monetária restritiva, né? E essa medida, ela tem sido tomada em função, então, da questão das metas de inflação que eu já havia falado no começo. Professora. Posso só fazer? Pois não, claro. A minha pergunta eu vou guardar para você. A sua é a mais, assim, interessante. Interessante que a professora colocou, porque, veja, essa questão do remédio, né? Então, aumentou a taxa de juros para controlar a inflação, mas ela acaba tendo até um efeito colateral também, né? Porque, veja, se aumentar a taxa de juros, você pode até acabar fazendo o quê? Prejudicando os investimentos. Claro. Ontem os investimentos, a taxa foi de 17,4%. Já tivemos taxas melhores, como de 20%. Nós precisamos disso para aumentar o nível de confiança da economia. Então, esse remédio aí, como nós mesmos, ele pode trazer efeitos indesejáveis para outros indicadores, outros agregados econômicos aí dentro da economia. Claro. Minha curiosidade é que, assim, passamos o período eleitoral. Então, eu fico pensando, quais são as nossas perspectivas para 2015, economicamente e até pensando no cenário político que há, evidentemente, influência, né, na economia. Quando se trata das questões relativas à inflação, a gente vive hoje na nossa economia um sistema de metas de inflação, né? E a meta que se espera é de 4,5%, com bandas, né, de 2% acima ou abaixo. Eu posso dizer que o último dado que nós temos acumulado do IPCA, dos últimos 12 meses, nós já chegamos a 6,59%, até o mês de outubro de 2014. Algumas informações de expectativa média da inflação pelo IPCA, divulgado pelo Banco Central para os próximos 12 meses, é de 6,41%. O que significa isso? Espera que, dado o cenário de outubro de 2014, se projete uma inflação de 6,41%. Por que eu digo dado o cenário? Porque, como bem a professora Adriana colocou, ontem nós tivemos uma mudança em uma das variáveis da economia, que é a taxa de juros. Então, toda a previsão é preciso ter o cuidado do momento em que é feita. Este dado é o último dado que nós temos publicado no site do IPEA, baseado no boletim do Banco Central, ou seja, uma situação ex ante, a qual nós verificamos ontem. Então, eu acho que é muito importante, a partir desse momento, os nossos telespectadores, as pessoas interessadas em economia, começar a acompanhar esses movimentos, para se entender essas perspectivas, porque todo momento ela pode ser revista. Qual é o impacto do aumento da taxa de juros ontem na inflação? Até outubro era uma perspectiva de 6,41% para os próximos 12 meses. E agora? Né? O que eu acho que neste momento que a gente coloca aqui, antes de se pensar nessa nova mudança da taxa de juros, é que aí estaria um pouco abaixo do limite superior da meta inflacionária. Mas nós estamos vivendo que nem gato, no telhado o tempo todo, no teto da meta, atravessamos o ano no 6,40 e alguma coisa, 49, 6,51. E além do que, para um país como o nosso, né, 4,5 por si só já é alto. Né? Quer dizer, a nossa meta já é alta, com 2 para cima, mais alta ainda. Então, estamos falando aí de inflação alta, necessariamente juros altos. Juros altos, redução no processo de crescimento. E aí, redução no processo de crescimento, menos recursos para investimento em infraestrutura.
E isso é um problemaço. Nós né? já viemos comentando, né? Nós já viemos comentando sobre isso em outros programas. Né? E se Deus quiser, vamos continuar comentando. Exatamente. Para que as pessoas Tomara, fixem. Exato. Tá joia? Professora Marta, suas considerações finais. Sim, eu achei muito interessante a fala que você teve, Josivaldo, porque você linkou diferentes variáveis em diferentes momentos. Eu acho que isso é importante, o entendimento das ciências econômicas, porque ela envolve diferentes agentes, diferentes atores atuando nos seus setores e com as suas próprias perspectivas, perspectivas e reações. A partir do momento que se toma uma medida econômica, como isso impacta na economia como um todo. Então, não dá muitas vezes para você também fazer uma análise separada do todo. O que eu estou querendo deixar como recado para os telespectadores? Leiam os jornais, né? Leiam os cadernos de economia. Eu sempre brinco com os meus alunos, não esconda o caderno de economia e vai direto para o outro, porque é uma ciência bastante interligada. Os movimentos eles são muito correlacionados e é muito importante se entender isso para o seu dia a dia. Tá, ok. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite, professora. Boa noite, muito obrigada. Professora Adriana, foi um prazer recebê-la aqui. Boa noite. O prazer foi todo meu, obrigado, um prazer estar aqui. Precisávamos de mais economistas e aí você fez um ótimo papel aqui. Um próximo claro, convite. claro. Professora Renata, um prazer novamente tê-la aqui. Boa noite. Boa noite, Adriana, Marta. É um prazer recebê-los aqui. E assim chegamos ao final de mais um Universidade e Comunidade. Esperamos revê-los na próxima sexta-feira, aqui nesse mesmo horário. Tchau.